Sejam todos bem-vindos ao inaugural do nosso curso básico de controle tecnológico de solos. Peço desculpa a todos vocês pelo atraso na divulgação desse nosso primeiro vídeo, mas graças a Deus tudo ocorreu como planejado. Como eu já dei as boas-vindas e me desculpei com todos vocês, agora eu gostaria de me apresentar. Sei que a maioria de vocês aí estão um pouco curiosos em saber quem é o tal instrutor do curso, mas na verdade um dos, né? Porque além de mim, estamos contando com a presença de César Durães, que vai contribuir também em algumas aulas. A outra pessoa, até o momento, ainda não confirmou sua presença nesse projeto, mas vamos aguardar aí que tudo dará certo. Então vamos lá. Meu nome é Júlio César Durães. Não sei se vocês perceberam, mas o César Durães é meu parente. Na verdade, ele é meu pai. Eu tenho 32 anos, estou nesse ramo da construção civil, desde 2008, mais ou menos aí uns 11 anos. Comecei como auxiliar de laboratório. De cara eu gostei já da profissão, talvez por causa da sua complexibilidade, mas não é só de admiração a minha relação com a área de controle tecnológico. No começo eu encontrei várias dificuldades para poder aprender os ensaios e cálculos. Eu comecei buscando principalmente conhecimento em apostilas, mas as apostilas eram muito complexas. Talvez pelo fato do material ter sido feito para profissionais de nível superior e eu era nível médio e técnico, né? Cara, não vou te mentir. Às vezes eu lia e não entendia nada. Me deparava com alguns termos técnicos, que na maioria das vezes nem encontrava significado no dicionário. Pior ainda eram as formas, essa mesmo que me deixava louco. Para vocês que trabalham em laboratório sabem que os cálculos não é esse bicho de 7 cabeças que eles colocam nos livros. Mas também eu tinha outra frustração, que era com os laboratoristas. Eles não gostavam muito de compartilhar conhecimento. Não sei o motivo e até hoje eu não entendo, porque eu acho o seguinte, a minha opinião, vou dar minha opinião para vocês. Quando você ensina, na verdade está aprendendo a expressar todo aquele conhecimento seu adquirido na sua vida acadêmica e profissional. Para vocês terem uma ideia, só esse vídeo eu gravei de 15 a 20 vezes, porque não estava conseguindo passar nada do que aprendi. Mas Deus foi me dando sabedoria e acabou tudo dando certo. Espero que vocês gostem dessa nossa primeira aula. Foi feita com bastante atenção. Mas antes de iniciarmos, queria falar um pouco aí dos tópicos que abordaremos aí nesse vídeo. Eu fiquei um tempo pensando em como fazer uma introdução ao curso. Aí cheguei à conclusão que o ideal seria começar pela mecânica do solo. Porque eu acho o seguinte, não podemos começar um curso de controle tecnológico de solo sem abordar esse tema, né? Lembrando, pessoal, que será uma abordagem básica e rápida, para não fugir muito do escopo do nosso curso, que é ensinar apenas os ensaios para controle de uma obra de terraplanagem. Temos aí um projeto em fazer um curso próprio de mecânica do solo, módulo intermediário, mas está dependendo de algumas coisinhas, como a aceitação deste curso por vocês. Mas vamos deixar de enrolação e vamos ao conteúdo da aula. Primeiro veremos a importância da mecânica dos solos, depois veremos quem foi Cauter Zarg, o princípio da origem do solo, dimensões das partículas de acordo com a NBR 6502 e a questão mineralógica do solo. E abordaremos também problemas ocasionados pela falta de investigação do solo. E por fim, falarei sobre o conteúdo programático do curso e os avisos.
Então, vamos começar. Como vocês podem ver aqui nesse primeiro slide aí, temos uma pergunta. Qual é a importância do solo na engenharia civil? É de extrema importância, pois todas as obras de engenharia civil estão apoiadas direta ou indiretamente no solo. Você que não tem muita experiência em construção deve estar se perguntando, como assim apoiada direta e indiretamente no solo? Vou tentar explicar aqui para vocês. Mas antes disso eu preciso falar para vocês o que é fundação. Fundação nada mais é do que um elemento estrutural que tem como principal objetivo receber as cargas de uma obra e transferir para o solo. É tipo assim, as vigas elas recebem as cargas das paredes e lajes e transferem para os pilares. Os pilares pegam essa carga e transferem para os elementos de fundação. E por fim a fundação transfere para os solos. É nesse exato momento, bem aí, na transferência de carga da fundação para o solo, que entra a mecânica dos solos. O princípio dessa disciplina prevê o comportamento do solo quando são submetidos a certas cargas, como é o caso da fundação. Mas você deve estar perguntando, como prever esse comportamento? Geralmente através de ensaios, como é o caso do SPT. O SPT é um ensaio que serve para caracterizar o solo de acordo com a sua resistência à penetração. Se vocês ficaram interessados aí nesse assunto, curte o vídeo e participe das nossas redes sociais para conseguirmos aí umas parcerias técnicas para o nosso canal, para podermos conseguir abordar temas como estes. Agora que você já sabe o que é fundação, vou explicar o que significa a parte do texto apoiada direta e indiretamente no solo. Não sei se vocês já ouviram falar o termo fundação direta e indireta. A fundação direta também é conhecida como rasa e a indireta como profunda. Vou falar um pouquinho de cada característica de uma delas. Começarei pela fundação direta. A principal característica desse tipo de fundação é que não precisa escavar grandes profundidades para você encontrar uma resistência admissível no solo para a estrutura de fundação, como é o caso dessa sapata isolada da foto. Mas para ser considerada uma fundação rasa, a NBR 6122 de Projeto e Execução de Fundação fala que a profundidade de assentamento tem que ser inferior a 2 vezes a menor dimensão da estrutura de fundação. Eu sei que esse textinho complicou um pouquinho aqui, complicou um pouco vocês, mas vou tentar detalhar para melhor entendimento. Vamos supor que essa sapata aqui da foto tem as seguintes dimensões: 1 metro e 20 centímetros nesse sentido e 1 metro nesse outro sentido. A profundidade máxima da escavação seria de 1,99 m. Por quê? A norma não fala 2 vezes a menor dimensão da estrutura de fundação? Qual é a menor dimensão dessa fundação do exemplo? Não é 1? Então 2 vezes 1 é igual a 2. Porém, a norma é bem clara. Ela diz que tem que ser inferior e não igual. Por isso a profundidade máxima nesse caso seria 1,99 m. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Mas vamos ao exemplo desse tipo de fundação. Temos como fundação rasa as vigas baldrames, sapatas isoladas, sapatas associadas e radier, entre umas outras aí, que não veio na minha mente agora. Agora vamos para o conceito de fundação indireta. Esse tipo de fundação precisa de uma maior profundidade para encontrar uma resistência admissível do solo para a estrutura de fundação. Outra característica é que ela usa a resistência de ponta ou a resistência lateral, mas em alguns casos são utilizadas as duas para melhor desempenho da estrutura de fundação. Quando eu falo da resistência lateral, falo do atrito lateral da infraestrutura com o solo. Vou pensar em um exemplo bem simples para explicar para vocês. Vamos supor que vocês têm um lápis todo sujo de lama e uma esponja seca. Depois você atravessa esse lápis na esponja. Você vai perceber que o lápis sairá com suas laterais bem mais limpas do que entrou. Essa limpeza só aconteceu por causa do atrito lateral do lápis com a esponja.
Sem essa resistência lateral seria impossível eliminar um pouco dessa sujeira. Para a resistência de ponta, vamos pegar um outro lápis, só que dessa vez cortaremos sua ponta. Precisaremos de uma gelatina sobre um queijo. Agora você vai atravessar a gelatina, mas você vai perceber que quando o lápis chegar na parte do queijo, você precisará colocar um pouco mais de força para atravessá-lo. Esse aumento de força podemos dizer que é a resistência de ponta entrando em ação. Espero que a minha explicação tenha ajudado a vocês a compreender cada tipo de resistência. Agora vamos aos exemplos de fundações profundas. Temos a estaca raiz, os tubulões, estaca cravada, estaca hélice e uma gama de outras. Mas que não vou falar aqui, que senão vou deixar o vídeo muito extenso. Se vocês perceberem que nesse tópico aqui, vocês perceberam que a mecânica dos solos é fundamental para a engenharia civil, porque o solo é um material muito complexo, como veremos no próximo slide, através dos influenciadores da mecânica do solo. O primeiro, como vocês podem ver aqui, foi o Charles Coulomb. Ele era de origem francesa, engenheiro militar, mas era apaixonado pela física. Ele elaborou um modelo matemático que, em conjunto com o círculo de Mohr, conseguiu definir a resistência do solo a cisalhamento. Esse modelo também é utilizado no concreto. O outro foi William John Hinckley. Nasceu na Escócia, era engenheiro civil e físico, e em 1856 criou a teoria dos impulsos em terrenos maciços. Logo depois temos Darcy, formado em engenharia, criou a famosa Lei de Darcy em 1856, conhecida como a teoria da permeabilidade dos fluidos. E por último, mas muito importante, foi o pai da mecânica do solo, o famoso Carl Tesarg. Ele era austríaco, porém em um determinado momento da sua vida ele se naturalizou americano. Ele foi para os Estados Unidos para ser pesquisador na Universidade de Harvard. Essas pesquisas o levaram a acompanhar os maiores problemas da engenharia civil no século XX, como é o caso das rupturas do Canal de Panamá e dos taludes na Europa e dos Estados Unidos. Após esses acontecimentos, ele demonstrou para a comunidade científica da engenharia civil que o solo era um material complexo e heterogêneo, sendo difícil prever seu comportamento com modelos matemáticos utilizados em materiais de fácil compreensão, como é o caso do aço e do concreto. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou vários conceitos utilizados nas diversas engenharias e aplicou em uma nova disciplina, que é conhecida como hoje a famosa mecânica dos solos. Uma observação, pessoal, essa lista de influenciadores é grande. Como eu falei anteriormente, para não deixá-la muito extensa, coloquei apenas esse, mas sugiro que vocês pesquisem sobre mais alguns outros, como é o caso de Alexandre Coulomb, Arthur Casagrande, o brasileiro Milton Vargas, que foi aluno do TESAG, e entre outros. Agora que você já conhece os primeiros influenciadores que agiram direto ou indiretamente para o desenvolvimento da mecânica dos solos, vamos entender um pouco da origem dos solos. Todos os solos eles são originados da decomposição de rocha. Pois é, meus amigos, isso aqui é importantíssimo, porque já ouvi profissionais dizendo o contrário. Acharam os solos jovens, mas descreveram como rocha em formação. O solo não se transforma em rocha. Só lembrando, vou tentar simplificar a sequência de formação do solo para vocês. A rocha forma solos jovens através do intemperismo. Esse intemperismo continua até a formação de um solo maduro. Porém, ficou a pergunta no ar: o que é intemperismo? Intemperismo nada mais é do que um conjunto de reações mecânicas ou químicas que acontecem dentro da estrutura da rocha que ocasiona sua degradação. Existem dois tipos de intemperismo, o físico e o químico. Vou explicar como esse intemperismo, essa degradação acontece. Primeiro eu vou explicar o intemperismo físico. A mudança de temperatura no ambiente ela causa algumas trincas na rocha. Chove e essas trincas ficam preenchidas de água. Como vocês podem ver nessa imagem, essa água em temperaturas baixas congela. A água nesse estado tende a aumentar de volume. Esse aumento de volume causa algumas tensões internas. Essas tensões ocasionam pequenos rompimentos, ou seja, a degradação da rocha.
e esse pedaço de rocha sofre um intemperismo químico. O intemperismo químico é um pouco mais complexo, depende da ação da fauna e flora através de troca de cátio, carbonatação, entre outros fatores. Mas a rocha não sofre apenas um intemperismo, são intemperismos simultâneos no decorrer do tempo, ou seja, esse processo acontece várias e várias vezes até a formação dos solos jovens e depois dos solos maduros. Quem sabe no futuro próximo não voltaremos a abordar esse tema mais a fundo. Além disso, a característica do solo depende da sua rocha-mãe, como é o caso do solo residual. Ele permanece no local de origem e conserva suas características. E tem um intemperismo graduado, ou seja, devagar. Vai ter, por exemplo, vai ter uma camada de rocha, outra camada bastante granular e por fim uma camada de solo mais fino. Já os transportados são solos que estão distantes da sua rocha de origem. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Um terreno com bastante declividade próximo de um rio. Ele sofre uma pequena erosão. Passando alguns dias, choveu. Essa água pluvial vai transportar esse solo para o rio. O rio transportará esse solo para outro local, provavelmente em uma parte mais baixa. Lembrando que existem vários outros processos de transportação de solos, por exemplo, através dos ventos, a gravidade, entre outros. Vamos seguindo porque é só o básico e eu já estou avançando muito nesse tema. Agora vamos entender um pouco da constituição mineralógica do solo. Temos o primeiro constituinte, o quartzo. Esse material está presente na maioria das rochas, além de ter uma ótima resistência à desagregação. O quartzo dá origem a partículas de areia e silt. O outro é feldespato. Diferente do quartzo, tem uma baixa resistência à degradação e dá origem aos argilominerais. Agora vamos entender a estrutura básica do solo. O solo tem em sua estrutura uma grande parte de partículas, água e ar. As partículas formam o material sólido, porém esse sólido não é maciço. Adivinha por quê? Essa parte sólida é cheia de poros e esses poros são totalmente preenchidos por água ou ar, ou ambos. Agora que vimos a estrutura do solo, vamos ver o tamanho de suas partículas segundo a NBR 6502. Esta tabela vou colocar no grupo do WhatsApp para consulta. Não vou ler ela toda aqui porque não é muito interessante, é só uma tabela. E agora, José, vamos fazer o quê? Vamos ver alguns problemas na construção civil ocasionados pela falta de investigação do solo. O primeiro é o recalque. O primeiro é o recalque em fundação. Para quem não sabe, o recalque é o assentamento do solo abaixo da estrutura de fundação. Esse assentamento ele é ocasionado pela expulsão do ar no solo através do peso aplicado pela estrutura da obra, pelo rebaixamento do lençol freático ou a presença de materiais orgânicos no solo. Uma observação: toda obra suporta um determinado recalque, e esse determinado recalque é conhecido pelos engenheiros estruturais como recalque admissível. Um exemplo de recalque é a Torre de Pisa. Essa aqui da foto. A torre sofreu um recalque diferencial. Recalque diferencial é o afundamento do solo de apenas um lado da edificação. Como vocês podem ver aqui na imagem, apenas essa parte sofreu um recalque. Na verdade, um recalque bem brusco, né? Segundo alguns estudiosos, esse recalque foi ocasionado pelo rebaixamento do lençol freático. Além do recalque diferencial, existem mais dois: o uniforme, que na maioria das vezes afeta só a questão da estética da edificação, ou seja, interfere apenas no nível de projeto, e o distorcional. Esse é o pior de todos, pois tende a fazer a estrutura torcer. E essa torção, na verdade, é uma rotação. Como suas bases estão fixadas, tende a torcer a estrutura até ela entrar em colapso e chegar a romper. O outro problema é o rompimento de taludes. Taludes nada mais é que a parte inclinada de aterro ou corte que tem como principal função a estabilização do terreno natural ou do aterro. Vou citar para vocês alguns exemplos aqui que ocasionam a ruptura de taludes: a falta de drenagem superficial,
material solto na estrutura do talude, inclinação desconforme projeto, falta de recobrimento vegetal e mais alguns outros probleminhas aí. E aqui vocês podem ver também a ruptura de aterro. Aterro é a maneira de corrigir os desníveis de um terreno para deixá-lo de acordo com o nível de projeto. Como fiz com o tópico anterior, eu vou falar para vocês alguns fatores que influenciam a ruptura de um aterro, como é o caso do solo mole. Geralmente é por causa da sua metodologia executiva. Quando eu falo em metodologia executiva, eu quero dizer que, vou dar um exemplo aqui. Nada melhor do que exemplificar as coisas para ficar mais claro. Vamos dizer que um determinado projeto pede estacas drenantes com um colchão de areia e uma geogreia, para só aí começar o aterro, porque a profundidade do solo mole desse terreno é muito grande. Mas o executante está com uma parte da obra atrasada e sendo muito pressionado para entregar, então resolveu fazer um aterro de ponta para ganhar tempo. Aí está o erro, pois o aterro de ponta é para solos moles compressivos de até 4 metros. Pronto, com o tempo esse aterro pode recalcar ou romper. E todos nós que trabalhamos em obra sabemos que esse tipo de pressão existe, então muito cuidado, meus amigos. Com os outros fatores são percolação de água, falta de drenagem superficial e profunda, e existe mais alguns. Como a aula já ficou muito extensa, vamos deixar isso para um próximo curso e vamos seguir para o cronograma. Hoje já tivemos a aula de introdução, lembrando que foi apenas uma aula básica, não seja muito exigente comigo, só para vocês entenderem um pouco sobre a mecânica do solo e sua importância na engenharia. As próximas 3 aulas serão da coleta e preparação de amostra de solo, uma aula focada na norma, a outra explicaremos passo a passo das etapas dos ensaios e por fim os cálculos. Todos os temas do curso seguirão esses tópicos. Da 4ª aula até a 6ª serão sobre a compactação, da 7ª até a 10ª será sobre granometria, da 11ª até a 13ª CBR expansão, da 14ª até a 17ª limite de Atterberg, 18ª até a 20ª classificação do solo, segundo HRB, 21ª será sobre o cálculo da constante Marshall e do CBR. Não coloquei porque é um bônus do curso, não coloquei aqui porque era um bônus do curso. A 22ª até a 25ª será sobre densidade de sítio, método cilindro travado e frasco de areia. Vocês já viram o conteúdo? Vamos aos avisos. Será uma aula por semana, sendo que vou alternar os dias de postagem da aula. Tem que fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para receber informações sobre o curso e materiais. Não temos certificação. Quem quiser contribuir com o nosso curso, as portas estarão abertas para fazer parte da nossa equipe. Qualquer dúvida ou crítica estaria à disposição, porém só poderei responder a todos vocês no final da tarde. O curso é gratuito, sem interesse de vendas de produto, apenas com a intenção de qualificar a mão de obra no nosso país. Então, chegamos ao fim. Essa nossa primeira aula, queria agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, a todos vocês que assistiram. Que Deus abençoe a todos. Peço que dê um like e faça parte das nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Até a próxima. Valeu.